Olá, corretor, olá, internauta, estamos de volta aqui. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Eu tenho certeza que você já teve bastante curiosidade. E nós vamos falar hoje sobre programação neurolinguística em vendas. O que é isso, hein? Basicamente, vamos definir, né, o que é programação neurolinguística. Programação neurolinguística é como as palavras, né, ou a comunicação linguística podem atingir a nossa mente, neuro, e produzir uma ação, que é a programação. É como a maneira como o nosso cérebro recebe as informações de linguística, ou seja, de comunicação verbal e não verbal, e como isso é gravado em nossa mente. Vamos lá, para a gente entender um pouquinho como é que funciona o seu cérebro. Nosso cérebro, ele recebe estímulos externos, né? E esses estímulos, eles passam por memórias, por objetivos, por crenças, por valores que a gente chama de filtros. Ou seja, os estímulos que nós recebemos, todas as informações, desde quando a gente é pequeno, toda a nossa vida, nós recebemos estímulos externos que passam por filtros. Esses filtros, eles modificam este estímulo. Ou seja, se eu recebo uma informação e uma outra pessoa recebe uma informação, cada um recebe essa informação de uma maneira. Por quê? Porque passa por esses nossos filtros. Essa maneira pode ser por distorção, por omissão ou por generalização. Ou seja, é a maneira como eu arquivo no meu cérebro a informação. Ou seja, eu vejo fogo. Quando eu era pequenininha, eu fui lá na cozinha da minha mãe e botei a mão no fogão e queimei a mão. Se eu vejo fogo, eu me lembro de dor. Uma outra pessoa que nunca tenha se queimado e vê o fogo e lembra do cozimento do alimento, de um churrasco. Então, cada pessoa recebe uma informação e essa informação passa por um filtro. Se eu disser para você agora uma palavra, por exemplo, casa, cada pessoa vai lembrar de uma casa, de um desenho, de uma foto, de uma lembrança dessa casa. Ninguém vai fazer igual, porque nós somos diferentes. Ou seja, a representação interna que você faz é diferente de pessoa para pessoa. E por que a gente está falando isso? Nós estamos falando isso porque a neurolinguística, o estudo da programação neurolinguística, ela veio para otimizar as relações. Ou seja, a nossa comunicação, ela muitas vezes é falha porque eu leio de uma maneira uma informação e o outro lê de outra. Sabe o mal entendido? Por quê? Porque uma pessoa passa uma informação e eu entendo de forma errada. Então hoje você vai ouvir algumas dicas de ouro a respeito da programação neurolinguística. Vamos falar sobre 3 palavras poderosíssimas. Não, mas e e. Você já ouviu falar que o nosso cérebro não grava a palavra não? Não é bem assim. Nosso cérebro grava sim a palavra não, tanto que se eu proíbo uma criança, ela sabe que não deve fazer. Não faça, não veja, cuidado, isso não. Isso é gravado pela nossa mente. O que não é gravado pela nossa mente é a seguinte situação. Eu digo para você e falo assim, ó, não pense no elefante rosa. Na hora você vai pensar no elefante rosa. Mas não é o mau uso da palavra não. Ou seja, se eu quero uma finalidade, se eu usar a palavra não, junto com outros comandos, a nossa representação interna vai criar essa palavra, esse signo, essa imagem na nossa mente. Então, a palavra não precisa ser usada com parcimônia, ou seja, com inteligência. Eu nunca vou usar a palavra não engorde, não quero engordar. Não, eu vou usar, eu quero emagrecer. Por quê? Porque quando eu falo não quero engordar, eu já me imagino gordo. Se eu, mesmo usando a palavra não, e se eu utilizo eu quero emagrecer, eu já me imagino magro.
e isso vai gravando na minha mente uma, vamos dizer assim, uma mensagem positiva, ok? Então, nós vamos utilizar a palavra não, principalmente em vendas, com parcimônia. É uma palavra que você deve usar pouco, muito pouco, ok? Uma outra palavra perigosa e que a gente deve usar com bastante inteligência é a palavra mas. Na interação com outras pessoas, às vezes com o subordinado, às vezes até com seu chefe ou com seu cliente, a palavra mas, ela destrói ou ela diminui tudo que vem antes dela. Então eu estou interagindo com alguém e digo assim, ó, o seu cabelo tá lindo hoje, mas a sua roupa, ou seja, você tá horrorosa. Por quê? Porque eu usei a palavra mais, eu desvalorizei o fato do seu cabelo estar bonito hoje. Então, ou numa interação com um funcionário, olha, você tem feito todas as suas atribuições com bastante cuidado, mas chegou atrasado ontem. O mas chegou atrasado ontem acaba destruindo a ideia positiva até que eu queria passar de que aquela pessoa está fazendo todas as suas funções. Ou seja, a palavra mas é outra palavra que nós temos que usar com cuidado. E aí que entra o e. Utilize a palavra e no lugar do mas. Naquele exemplo que a gente falou, ou seja, você tem cumprido as suas funções com bastante rigor, está sendo bastante correto e chegou atrasada ontem. Olha, chegar atrasado não tem nada a ver, ele vai ouvir aquela atenção, ser chamado a atenção com menos, vamos dizer assim, com uma crítica menor, né? Você repousa sobre essa frase uma crítica menor. Uma outra dica legal, todo comportamento de todas as pessoas tem uma intenção positiva. Isso é uma coisa difícil da gente aceitar, mas é uma coisa que é uma verdade na comunicação. Quando alguém faz alguma coisa, ela faz porque ela tem uma intenção positiva. Ela quer tirar ali algo de bom, que ela considera bom para ela. Então, quando alguém faz alguma coisa que você não aprova, ou que você não gostaria, ou muitas vezes um cliente seu agiu de uma maneira com você que você, sabe, você ficou até chateado, o teu colega de trabalho, procure observar qual é a intenção positiva, porque todo mundo tem sempre uma intenção positiva. Se alguém age de alguma maneira com você, ele vai sempre buscar a intenção positiva. Se alguém pode fazer algo, é uma outra dica sensacional. Se alguém pode fazer algo, você pode aprender a fazer também. Aí você fala assim, imagina, né? Eu vi lá, a gente olha o Senna, né? Correndo e vencendo, e eu digo, você pode aprender a ser como o Senna. Quer dizer que eu vou correr de automóvel, eu vou ganhar o prêmio de Fórmula 1? Não. Você pode aprender as atitudes vencedoras que ele tem. Ou seja, o que ele fez para chegar lá? O que ele fez para ser um vencedor? Ele treinou todo dia. Ele pensou nisso com afinco. Ele analisou, mesmo quando ele foi muito bom, ele analisou todos os pontos em que ele falhou. Ele se superou. Se eu tiver estas atitudes no meu trabalho, eu também vou ser vencedor. Talvez não de Fórmula 1, mas com certeza naquilo que eu me propus a fazer. Uma outra dica legal, é impossível não se comunicar. Presta atenção, a comunicação pode ser involuntária. Você tem que se calibrar para perceber o que o outro está comunicando, para conversar melhor com o outro. Mas você também tem que perceber e calibrar-se como é que você está expondo as suas ideias. Porque o significado da sua comunicação é o resultado que ela produz, independentemente da sua intenção. Porque às vezes a sua intenção é de comunicar uma coisa e comunicar outra. Então você tem que observar como está comunicando. Na verdade, se você está comunicando aquilo que o outro entende da sua comunicação. Então você precisa
prestar atenção. Isso a neurolinguística faz você prestar atenção nisso, né? Então, o mais importante é você observar o outro, né? Olhe o que o outro está fazendo, preocupe-se com ele, né? Veja o que ele, perceba todo o contexto em que ele está inserido, como ele se pronuncia, como ele fala, porque olhando para ele é que você vai saber como se comunicar com ele. Então, eu acho que uma das dicas de ouro que a neurolinguística pode te dar aí é: preocupe-se como o outro se comunica. Porque se você se preocupar como o outro se comunica, você vai falar na linguagem do outro. Eu acho que esse é o grande segredo da neurolinguística. É você aprender a se comunicar com eficiência. E isso em vendas é primordial. Se você não se comunica, seja lá com clientes que têm sistemas representativos diferentes, visual, auditivo, sinestésico, você já deve ter ouvido falar sobre isso. De qualquer maneira, qualquer um deles, você tem que falar na mesma linguagem do cliente. Então, como a comunicação é responsabilidade sua, você ou corretor que está querendo se comunicar com o seu cliente, a responsabilidade da comunicação é sua. Então, você tem que observar o cliente. Existe uma máxima em comunicação que eu acho muito interessante, que é: se você não criar empatia com o outro, se você não observar o outro, você jamais vai se comunicar com eficácia. Então, não adianta você passar a sua vida tentando fazer com que as pessoas observem você. Você fará muito mais amigos em 20 dias observando as pessoas do que em 20 anos tentando com que as pessoas observem você. Isso é uma frase extremamente inteligente que você nunca deve esquecer. E é para isso que a gente traz essa conversa sobre programação neurolinguística. Ou seja, vá até o outro. Este é o caminho. Construa uma ponte até ele. E aí você vai ter uma comunicação e, consequentemente, uma ligação com o seu cliente muito, muito especial. Nós, do programa Mundo Imobiliário, estamos preparando para você um curso sobre programação neurolinguística e que a gente deve colocar aí no ar dentro de alguns, provavelmente dentro de um mês, alguma coisa assim, em que a gente vai observar e vai falar de cada um dos sistemas representativos, representacionais que o cliente pode ter e você estudar cada um deles. Mas essa dica, nunca se esqueça, observe o seu cliente, né? Como ele é, como ele se comunica. E se você souber se comunicar na mesma linguagem dele, está aí o segredo do sucesso, né? A comunicação eficiente se dá quando você fala na linguagem do outro. E isso é uma dica que pode mudar não só o seu trabalho, como a sua vida. Porque se você se comunicar na linguagem da sua esposa, se você se comunicar na linguagem do seu marido, se você se comunicar na linguagem do seu chefe, do seu filho, com certeza você tem muito mais chance de ter a sua comunicação extremamente eficiente. Então, essa é a dica de hoje para a programação neurolinguística. Observe. Observe para construir uma ponte entre você e o seu cliente. Ok? Ficamos com essa dica hoje, estaremos aqui na próxima terça-feira com todas as dicas respondendo todas as perguntas que vocês nos fizerem e trazendo cada vez mais informação sobre o mercado imobiliário, sobre como você pode criar e ser eficiente nas suas técnicas de vendas. Ok? Um grande abraço e até a semana que vem.